Olá, meu amigo, estamos de volta para darmos continuidade aqui ao nosso curso da nossa disciplina aí de Conhecimentos Complementares, Departamento Penitenciário Nacional. Nós começamos aqui a nossa disciplina, o conteúdo é bem extenso, mas nós vamos tentar ao máximo, estamos tentando, fizemos isso aí no primeiro vídeo e vamos continuar tentando aqui trazer ao máximo para você aquilo que é de mais importância dentro dessa disciplina. O conteúdo é enorme, é extenso, mas a gente vai tentar trazer, estamos tentando trazer para você aquilo que é potencial de cair na sua prova. Então nós paramos no artigo 14 do nosso regulamento penitenciário nacional e vamos agora continuar a partir do artigo de número 15. Acompanhe comigo, vamos lá, acompanhe aqui na tela. Nós vamos falar das fases evolutivas internas da classificação e da individualização da execução da pena. É importante o professor mais uma vez enfatizar, deixar muito claro aqui para você que não dá para a gente ver artigo por artigo, inciso por inciso, tópico por tópico, parágrafo por parágrafo. Em alguns momentos, o professor vai ter que saltar alguns artigos, e isso vai ficar ao cargo, a seu cargo aí. Você vai ter que ver tudo aí no seu momento de estudo individual. Aqui cabe ao professor trazer aquilo realmente que é de mais importante aqui para a nossa prova. Então, nós temos aqui o artigo 15, a execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases. Então, nós estamos falando agora da execução administrativa da pena, que obedecerá às seguintes fases. Quando a gente fala de execução da pena, a gente tem que lembrar da primeira fase, que é a fase de procedimentos de inclusão. Segunda fase, a avaliação pela comissão técnica de classificação, para que possa então ocorrer o desenvolvimento do processo de execução da pena propriamente dito. Então nós temos procedimentos ou requisitos legais para a obediência às fases de execução administrativa da pena. Nós temos procedimento de inclusão, avaliação pela comissão técnica de classificação, para que ocorra de fato esse desenvolvimento do processo de execução da pena. O artigo 15, ele traz aí essas fases. É importante que você lembre quais são essas fases para a sua prova. Nós temos fase 1, procedimentos de inclusão, fase 2, avaliação pela comissão técnica, para que ocorra então este processo propriamente dito de execução da pena. Já o 16, ele diz que para orientar a individualização da execução penal, os condenados, observe essa informação, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, e personalidade. Olha como é importante essa informação. Quando a gente fala de individualização da execução penal, é necessário que a gente lembre dessa classificação aqui dos presos condenados. Eles serão classificados segundo os seus antecedentes e sua personalidade, ok? Quem é que fará essa classificação, professor? Ela será feita pela comissão técnica de classificação. Comissão técnica de classificação, ok? O Ministério da Justiça definirá os procedimentos dessa comissão técnica de classificação. 17 diz que a inclusão do preso em estabelecimento penal federal, e isso aqui é importante, dar-se-á a inclusão do preso, dar-se-á por ordem judicial. É a regra, ressalvadas as exceções previstas em lei. A regra é a decisão judicial, a exceção são os casos aí previstos em lei. A efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal
federal concretizar-se-á somente, importante, cuidado com essa palavrinha aqui, após a conferência óbvia de seus dados de identificação, obviamente aí com o ofício de apresentação. No ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras de identificação, de funcionamento do estabelecimento penal, previstas aí pelo Ministério da Justiça. Então, nós temos o artigo 17, ele traz aí uma regra geral aí de inclusão do preso no estabelecimento penal federal. Essa inclusão ocorrerá por ordem judicial, é a regra, a exceção é nos casos previstos em lei, e essa efetiva inclusão no estabelecimento penal federal, ela concretizar-se-á, lógico, somente após a conferência de seus dados de identificação com o ofício de apresentação. No momento aí de sua inclusão, no ato de inclusão, o preso ele ficará sujeito às regras de identificação de funcionamento do estabelecimento penal federal. E aí nós temos o parágrafo 3º, que traz os seguintes procedimentos por ocasião da inclusão do preso em estabelecimento penal federal. Então, ó, uma vez o preso sendo incluído, os seguintes procedimentos serão observados: comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada, efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal acerca da localização onde se encontra. Então, lógico, o primeiro procedimento adotado aí é a comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada, que é feita essa comunicação, lógico, pelo setor de assistência social do estabelecimento. Segundo procedimento adotado, a prestação de informações escritas ao preso, é a regra, e verbais, no caso aí dos presos analfabetos ou com dificuldades de comunicação. Essas informações, elas dão conta aí das normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como seus direitos e sobre seus deveres. Então, o preso está chegando na unidade, ele recebe as informações por escritas aí acerca das normas que orientarão o seu tratamento enquanto ele estiver dentro da unidade, estiver cumprindo sua pena lá na unidade, né? E também dentro dessas normas nós teremos ali as informações acerca das imposições de caráter disciplinar, seus direitos e ainda sobre os seus deveres. Aqueles que porventura sejam analfabetos ou tenham dificuldade de comunicação, receberão aí essas informações de maneira verbal, ok? Certificação das condições físicas e mentais do preso pelo estabelecimento penal federal. Também haverá esse procedimento para saber a condição física e mental que o preso está adentrando a unidade, ok? Essa informação extremamente importante. Artigo 18, quando o preso for oriundo dos sistemas penitenciários dos estados ou do Distrito Federal, deverão acompanhá-lo no ato da inclusão no sistema penitenciário federal a cópia do prontuário. Observe que é uma imposição aqui do regulamento. Deverão acompanhá-lo a cópia de seu prontuário, os seus pertences e as informações, se for o caso aí, acerca do pecúlio disponível. Quando no ato de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado o quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do estabelecimento penal federal. Recebida a comunicação, o diretor ele deverá adotar as providências cabíveis sob pena de responsabilidade. Então, o preso ele está entrando aí na unidade federal, ele está adentrando, está sendo incluído.
quando no ato de inclusão for detectado qualquer indício de violação de sua integridade física ou moral, observe, ou quando for verificado o quadro de debilidade de seu estado de saúde, lógico, deverá ser o diretor do estabelecimento informado imediatamente, o qual, por sua vez, deverá tomar todas as providências cabíveis sob pena de responsabilidade. Muito bem, muito tranquilo até aí. Estamos vendo até agora a parte inicial do regulamento penitenciário, extremamente importante. Espero que você esteja acompanhando bem. Artigo 20, assistência material, nós temos aqui da assistência ao preso e ao egresso. Muito bem, assistência material, saúde. Então vamos lá, quando a gente fala de assistência, a gente tem que lembrar da assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, assistência psicológica e, por fim, a religiosa. Observe, material 1, saúde 2, jurídica 3, educacional 4, social 5, psicológica 6 e a religiosa 7. Então nós temos 7 tipos de assistência aí prestada ao preso e ao egresso. Agora, observe o que diz o artigo 20. A assistência material, saúde jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa prestada ao preso e ao egresso obedecerá aos procedimentos consagrados pela legislação vigente, observadas as disposições complementares deste regulamento. Então, o artigo faz menção a todas as assistências prestadas ao preso e ao egresso, afirmando o artigo que essa assistência obedecerá, lógico, aos procedimentos consagrados pela legislação vigente, bem como as normas, as disposições deste regulamento. O 21, por sua vez, ele trata da assistência material, que será prestada pelo estabelecimento penal federal por meio de programa de atendimento às necessidades básicas do preso. Então, observe, falou de assistência material, lembra aí de atendimento às necessidades básicas do preso. Necessidades básicas do preso. 22, a assistência à saúde, por sua vez, assistência à saúde consiste no desenvolvimento de ações visando garantir a correta aplicação das normas e diretrizes da área da saúde, será de caráter, olha como essa informação é importante para a sua prova, assistência à saúde, ela será de caráter preventivo e curativo e compreenderá os atendimentos médico, farmacêutico, odontológico, ambulatorial e hospitalar. Olha como é abrangente essa assistência à saúde de todos aqueles que cumprem aí suas penas dentro das unidades federais. Então, falou de assistência à saúde, lembra lá aí do desenvolvimento de ações que visam garantir a correta aplicação de normas e diretrizes da área da saúde. Ela tem um caráter preventivo e curativo e compreende ou compreenderá atendimentos médico, farmacêutico, odontológico, ambulatorial e hospitalar, dentro do estabelecimento ou, se for o caso, de instituição do sistema de saúde pública, nos termos de orientação do Departamento Penitenciário Federal. Então é importante esse final, essa assistência, ela pode ocorrer tanto dentro dos estabelecimentos penais, como se for o caso em qualquer instituição pública de saúde. Muito bem, informação extremamente
importante. Assistência psiquiátrica e psicológica. Assistência psiquiátrica e psicológica será prestada por profissionais da área por intermédio de programas envolvendo o preso e seus familiares, a instituição no âmbito dos processos de ressocialização e reintegração social. Observe que quando se fala de assistência psiquiátrica e psicológica, obviamente que ela tem que ser prestada por profissionais da área, não tem jeito. Por intermédio de programas que envolvam o preso, seus familiares e a instituição. Aí, no âmbito de processos de ressocialização e reintegração social. Beleza? Ah, professor, mas e se o preso ele tiver submetido naquele momento ao regime disciplinar diferenciado? Ele vai receber, aí ele terá direito a essa assistência psiquiátrica e psicológica, exatamente o que descreve o artigo 24 aqui do nosso regulamento. Os presos submetidos ao regime disciplinar diferenciados, aos presos, observe, aos presos serão assegurados o atendimento psiquiátrico e psicológico. Observe que o artigo ele deixa claro que os presos estão submetidos ao regime disciplinar, regime disciplinar diferenciado. Aí nós temos aqui o regime disciplinar diferenciado. Muito bem. Então, aos presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado, serão assegurados o atendimento psiquiátrico e também o psicológico, com a finalidade de determinar o grau de responsabilidade pela conduta faltosa anterior, ensejadora da aplicação do regime, e também com a finalidade de acompanhar, durante o período da sanção, os eventuais efeitos psíquicos de uma reclusão severa, cientificando as autoridades superiores das eventuais ocorrências advindas do referido regime. Então, artigo 24, importante demais, porque trata exatamente aí dessa assistência psiquiátrica e psicológica a todos aqueles que estão submetidos a regime disciplinar diferenciado, ok? Artigo 25, e aí nós temos a assistência educacional. Assistência educacional. Essa assistência educacional, ela compreenderá, e aí eu peço a sua atenção aqui, instrução escolar, ela compreenderá o ensino básico, o ensino fundamental, a profissionalização e o desenvolvimento sociocultural do preso. Olha como é importante essa assistência educacional. Ela compreenderá a instrução escolar, ensino básico, ensino fundamental, a profissionalização e o desenvolvimento sociocultural aí do preso, ok? Muito bem. Quando a gente fala de assistência educacional, inevitavelmente, a gente precisa citar aqui o que dispõe os parágrafos do referido artigo de número 25. Então, nós temos o ensino básico e fundamental, ele será o quê? Obrigatório. Cuidado com essa informação. Integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, em consonância com o regime de trabalho do estabelecimento penal federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. Então, cuidado com essa informação, ensino básico e fundamental. Esse inicio será obrigatório. O ensino profissionalizante, por sua vez, poderá ser ministrado em nível de iniciação, poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo-se às características da população urbana e rural, segundo aptidões individuais
e demanda do mercado. O ensino ele deverá atender aos presos em regime disciplinar diferenciado. Olha só, mais uma vez, a história do regime disciplinar diferenciado aqui. O preso, ainda que esteja cumprindo este regime, ele terá garantido aí essa assistência educacional. O ensino ela deverá atender a esses presos, preservando a sua condição carcerária e de isolamento em relação aos demais presos, por intermédio de programa específico de ensino voltado para presos nesse regime. Então, ele vai receber essa assistência educacional durante o cumprimento do regime disciplinar diferenciado? Vai receber, é um direito desse preso. Agora, de acordo com o parágrafo 3º, esse ensino ele deverá, então, ser ministrado a esse preso por intermédio de programa específico, de ensino, voltado para presos que estão nesse regime. Por fim, o estabelecimento penal federal, ele disporá de uma biblioteca para uso geral dos presos, providas de livros de literatura nacional e estrangeira, técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos. Muito bem. Então, nós temos aí os parágrafos do artigo 25. Para a gente fechar, falta só o parágrafo 5º, os parágrafos iniciais, que tratam aí sobre as principais informações acerca dessa assistência educacional. Para finalizar aqui essa parte, essa assistência, nós temos aí o parágrafo 5º que diz que o estabelecimento penal ele poderá, por meio dos órgãos competentes, promover convênios com órgãos ou entidades públicos ou particulares, visando a adoção por estes entes de livros ou programas de bibliotecas volantes para ampliação de sua biblioteca, ok? Faz apenas menção aí à questão dos convênios com órgãos ou entidades públicos ou particulares nesta área aí, nessa questão aí de doação dos livros para a biblioteca da unidade. Artigo 26, nós temos aí a assistência religiosa, é assegurada a liberdade de culto e de crença, há uma garantia constitucional, é assegurada a liberdade de culto e de crença, garantindo a participação de todas as religiões interessadas, atendidas às normas de segurança e os programas instituídos pelo DEPEN, pelo nosso Departamento Penitenciário Federal. Então, essa liberdade de culto e de crença é assegurada aqui pelo regulamento, sendo garantida a participação de todas as religiões interessadas, ok? Artigo 27, assistência ao egresso, consiste aí na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Observe que existe aqui um objetivo pelo qual o egresso, há uma finalidade, um motivo pelo qual o egresso ele receba aí essa assistência, tá? Então, o egresso ele recebe essa assistência simplesmente aí no sentido de que seja orientado, que receba esse apoio para que ele retorne então aí à vida em liberdade, tá? Então, nós temos aí o artigo 27 que traz exatamente essa assistência ao egresso, que consiste nessa orientação e apoio para que ele possa ser reintegrado aí à vida em sociedade, a sua vida em liberdade, ok? O 28, a assistência ao egresso poderá ser desenvolvida pelos sistemas penitenciário estaduais ou distritais, onde resida sua família, mediante convênio estabelecido entre a União, Estados ou Distrito Federal, a fim de facilitar o acompanhamento e a implantação de programas de apoio
ao egresso. Se o objetivo é reintegrá-lo à sociedade, então poderá sim ocorrer essa assistência aí ao egresso por meio dos sistemas penitenciários estaduais ou distrital, onde resida a sua família aí mediante convênio, né, para que haja aí uma facilitação no acompanhamento e na implantação de programas de apoio a esse egresso, ok? Nós temos aí o 29, que fala um pouco mais aí do egresso, fala aí da comissão técnica, traz algumas informações, mas nós vamos pular aqui para o artigo 30, que é o que há de mais importante. Nós temos: consideram-se egressos para os efeitos deste regulamento. Olha que informação importante. Consideram-se egressos o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento penal. Então, é importante que você lembre dessa informação aqui, a sua prova. Falou de egresso, lembra do artigo 30, de acordo com o artigo, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída, ele será considerado egresso, e o liberado condicional durante o período de prova. Então, o egresso para fins deste regulamento, para fins de prova, é aquele que se enquadra aqui no artigo 30 do regulamento, inciso 1, o liberado definitivo, e aí é dado um prazo pelo regulamento de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, e o inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova, ok? Beleza? Show de bola! Acredito que esteja dando para você acompanhar bem. Estamos tentando ao máximo aí trazer para você de uma forma simples e objetiva aquilo que há de mais importante aqui na nossa disciplina. É muita informação, é muita coisa, mas você precisa fazer sua parte. Não tem jeito, o professor apenas está dando aqui o caminho das pedras da forma mais simples e objetiva possível. A gente está tentando ao máximo aqui trazer a maior quantidade possível de informações para que a gente possa, então, garantir todos os pontos possíveis lá no dia do concurso. Então, nós chegamos aqui no artigo 30, aqui na nossa segunda aula. Espero que você realmente esteja conseguindo acompanhar bem aqui o estudo dessa disciplina. Nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente continua aí trazendo o nosso regulamento penitenciário federal de uma forma simples, direta e objetiva para que você acerte todas as questões no dia da sua prova. Nós encerramos por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.